Olá a todos, bem-vindos ao ADEC TV, no canal da Assembleia de Deus Caratinga. Eu sou a Carol Sattler e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Que a paz do nosso Senhor Jesus esteja sobre a vida de todos vocês. Hoje aqui no nosso podcast, aqui nos estúdios da ADEC, nós estamos recebendo o pastor Cristiano Subirá. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Pastor, o senhor é o pastor responsável, né, pelo Ministério Orvalho. O senhor é pastor também lá em Curitiba. Isso. Pastor, o senhor também é escritor, né? O senhor é muito conhecido, muitos livros assim, né? Eu tenho alguns que eu amo do senhor. Pastor, e hoje o senhor está aqui visitando Caratinga, visitando a ADEC aqui de Caratinga, para falar sobre o corpo. Cuidado do corpo. E a gente está aqui para falar cuidado com o corpo, né? Será que Deus realmente importa com isso? O que a Bíblia nos diz sobre isso? O que é importante ter esse cuidado com o nosso corpo? Vamos falar um pouquinho? Vamos lá. Para nós que cremos em Deus como Criador, a gente precisa olhar para a Bíblia, a palavra de Deus, como o manual do fabricante. Sim. E ela está cheia de instruções a respeito do uso correto do corpo. Essas informações não estão lá à toa, né? Deus queria que, de fato, a gente pudesse ter esse tipo de compreensão. E impressionante, um dia desses, numa dessas conferências que eu realizei, eu recebi um médico que era a primeira vez dele numa igreja evangélica, apesar dele ter uma formação e educação, né, cristã, assim. E eu lembro que depois ele veio conversar comigo, ele falou, a Bíblia, esse livro milenar, já falava de todas essas coisas que nós estamos descobrindo agora. Eu mencionei quando Caleb disse para Josué, olha, eu estou com 85 anos de idade, mas a minha força é de 40 anos atrás. Aí eu falei, olha, a ciência tem descoberto a diferença entre idade cronológica e biológica. Cronológica é a data de nascimento, biológica como você está por dentro. Falei, esse aqui estava com idade cronológica de 85, uma biológica de 40. Falei, hoje em dia nós estamos invertendo, idade cronológica de 40 e biológica de 85. Né? E eu fiz só um comentário para relacionar com o estado que eu estava, porque eu aos 41, minha idade biológica era de mais de 70 anos, hoje aos 52 é de 35, então qualquer um pode mudar, mas quando eu citei aquilo, citei assim como exemplo, nem eu nunca tinha parado para pensar que a Bíblia já fazia distinções de coisa que a própria ciência iria descobrir depois, né? Então em Gênesis 6:3 nós vemos Deus dizendo, os dias do homem serão 120 anos, pouco tempo atrás, numa das revistas científicas mais renovadas, houve uma publicação alegando que o potencial no DNA humano é de viver 120 anos. Né? Então, assim, você tem poucos casos de gente que passa, que extrapola, mas é meio que um limite difícil de passar. E mesmo nos casos dos mais antigos passavam, alguns estão ali questionando, né? Aqueles registros de nascimento eram feitos assim meio que no olho, no chute, mas existe esse potencial, né, de viver tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, eu costumo dizer que entre os que mais menosprezam o corpo estão os próprios cristãos. Porque às vezes a gente tem aquela sensação de que o que não é espiritual não é importante. Não então, nós temos um Deus que se preocupa com o corpo, que nos orienta a agir como tal, e nós temos muitas vezes o povo que crê em Deus que não está conseguindo enxergar isso e viver de forma diferente. Porque quando fala, a Bíblia também nos diz, né, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E se é templo de Deus, Deus não pode habitar em qualquer templo. E a mesma declaração onde ele fala que o templo é do Espírito Santo, Paulo diz em 1 Coríntios 6:19, e vocês não são de vocês mesmos, tipo, vocês não são seus donos. A sequência ele segue uma lógica, vocês foram comprados por preço. A obra de Jesus na cruz, que é chamada na Bíblia de uma redenção, não é só um ato de perdão, é um ato de compra. Se ele nos comprou pelo seu sacrifício, né? E a Bíblia diz que o preço pago não foi prata ou ouro, foi o sangue do cordeiro. Então, isso faz de Deus o nosso dono. Se Deus é o dono, nós somos a propriedade dele. Né? Que 1 de Pedro 2,9 fala isso, vocês são propriedade exclusiva de Deus. Então, eu não posso tratar o corpo do jeito que eu quero, porque a consciência do cristão é o corpo não é meu, o corpo é de Deus. E eu sou só um gerente, um mordomo. Todas as vezes que no ensino bíblico Jesus falava de mordomia, ele falava de alguém a quem foi confiado algo que não é dele, mas que no final vai ter prestação de contas. Então a gente tem que lembrar isso. Um dia nós vamos responder a Deus sobre a forma como tratamos o corpo. E pastor, quando a gente fala, né, do cuidado com o corpo, cuidado do corpo, são hábitos saudáveis que a gente tem que adquirir ao longo da vida. Isso. Hábitos que vão nos ajudar a prolongar
idade biológica? Eu diria mais do que prolongar. Meu médico, que me acompanha muito nos últimos 11 anos, a gente até escreveu um livro junto. Eu fiz uma ponta como autor no livro dele, apesar de ter escrito o meu, do Cuidado do Corpo. Escreveu um livro intitulado Rumo aos 120 anos. E ele trabalha tanto questão bíblica como científica da longevidade, mas ele costuma dizer o seguinte: não adianta apenas você ter mais anos de vida, o ideal é que você tenha mais vida nos seus anos, né? Então, além da longevidade, é a gente trabalhar de forma inteligente para garantir uma boa qualidade de vida na velhice. Eclesiastes 11 termina os últimos versículos com o chamado dizendo: lembra-te do teu Criador, antes que, nos dias da tua mocidade, juventude, antes que venham os maus dias, em que você diga, não tenho neles prazer. Quais são os maus dias? Você olha os versos seguintes, que são o início do capítulo 12 de Eclesiastes, ele vai falar da reta final do envelhecimento, da decadência física que precede a morte. Então, perda de visão, de audição, ou seja, ele está falando daquela curva final mesmo. A parte motora fica mais... E interessante que, por exemplo, em 1 Tessalonicenses 5:23, já volta em Eclesiastes, a Bíblia diz: o Deus da paz vos santifique inteiramente. A Bíblia diz assim: que o vosso espírito e alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus. Então, a gente precisa olhar o ser inteiro, integral, que é espírito, alma. Quando a gente fala de alma, é a base da personalidade. Tem um tripé: vontade, emoções e razão, né? Alma e corpo. Então, muitas vezes, a gente está cuidando muito bem do espírito, da vida espiritual. Alguns crentes não tão bem da alma, mas a maioria bastante negligentes em relação ao corpo, porque a gente espiritualiza o que não precisa, né? Então, eu digo para as pessoas: olha, a Bíblia diz que Jesus alimenta e cuida o seu corpo, que é a igreja. A ideia de alimentação e cuidado, elas se mesclam, mas o cuidado envolve a alimentação, mas é mais abrangente. E Jesus não faz isso só com o corpo místico, espiritual, que é a igreja. Ele fez isso com o corpo físico dele, né? Jesus se alimentava da dieta do Mediterrâneo, uma das mais saudáveis do mundo. Bebia água, ensinava sobre isso, para associar o que era vital no plano espiritual, vida eterna, o Espírito Santo em nós. Descansava e exigia dos discípulos descanso. Esse é o ponto. Ele não só dormia e descansava, né? E é lógico, ele tinha que adequar isso a um ministério que era intenso. Tem hora que você vai vê-lo dormindo no barco, no meio de uma tempestade, estava exausto. Né? Mas em Marcos 6, os discípulos voltam de 30 a 32 com um relatório de um ministério assim que estava, como diz a moçada hoje em dia, bombando. E Jesus diz: vamos para um lugar deserto à parte a repousar, né? Então, mesmo quando você fala do ministério da obra de Deus, a Bíblia diz que tem que ter descanso. O descanso não é uma sugestão bíblica, ela é uma ordenança. E quando as pessoas negligenciam isso, vai fazer falta, né? Mas, além disso, a gente pode falar de atividade física. A vida moderna se tornou extremamente sedentária. Antigamente, ninguém passava 8 horas sentado na frente do computador, trabalhando no telefone, atendimento telemarketing. Um caminhoneiro que dirige o dia inteiro, termina o dia exausto, mas na perspectiva científica estava sentado, sedentário. Antes, todo o trabalho era manual, as pessoas não tinham meio de locomoção, caminhavam. Então, assim, o básico da saúde era garantido pela vida do dia a dia. Ninguém precisava ir para uma academia como hoje para garantir saúde. Saúde já tinha, né? Hoje, os médicos estão dizendo que o sedentarismo é um novo tabagismo. É uma área que a gente está ignorando e que vai custar muito caro. Eu falo que o exercício físico, ele, depois que você acostuma, o seu corpo te pede. Te pede. Eu faço 4 vezes por semana, porque o meu exercício ele é um pouco mais intenso, eu não consigo fazer mais. Mas se eu consigo, por exemplo, se eu viajo, consigo vou só 2 dias, eu não vou, o meu corpo sofre depois. Sofre. Agora, se passar a ficar muito tempo, ele vai sofrer na hora de voltar. Na hora de voltar. Mas eu sinto falta. E quanto mais cedo eu malho, se eu tenho uma rotina, venho para oração de madrugada, às 5. Orei de 5 às 6 aqui, das 6 eu vou para academia, eu vou pro box, faço o crossfit, saio. O meu dia é outro. O cross você juntou a musculação com o cardio, 2 coisas boas junto aí. É porque eu tive que adaptar lá, porque eu não sou uma pessoa, eu não gosto de aparelho. Então foi onde porque se eu descobri que se eu fosse academia eu faltava, porque eu não gostava dos aparelhos. Então eu me achei no cross. Eu já me dou melhor nos aparelhos do que no cross. Então fala que tudo é uma adaptação do que você vai sentir. A pessoa tem que achar o que é melhor para ela. A maioria das pessoas não para pensar quanto Jesus andou. Alguns estudos foram feitos calculando as viagens que estão nos evangelhos. Não significa que lá é tudo. Mas baseado no que está lá, um estudioso apontou que Jesus teria andado nos aproximadamente 3 anos e meio de ministério mais de 5.000 quilômetros. E naquela época ele
Um outro fez uma média, um cálculo, né, de que ele teria andado, baseado, quando o texto bíblico diz de onde ele saiu, onde chegou, em quanto tempo, é calcular a média diária. Né? Não dá para falar de tudo, mas do que tem, média diária, 32 quilômetros por dia. Ou seja, Jesus não tem ângulo que você observe ele que ele não seja um modelo de cuidado do corpo. E era magro. Como sabemos disso? Primeiro, o estilo de vida da época, né? O que se comia, e a alimentação, o que se comia era saudável e a comida não era abundante. Então, não havia excessos. Não tinha sedentarismo, não tinha poluição. Eles tinham descanso, eles tinham uma qualidade de vida diferente. Não mas tinha açúcar. Quando a Bíblia diz que Jesus, ao final dos 40 dias de jejum, teve fome. Isso é uma conta que a gente faz junto com qualquer médico e eles vão concordar. A reserva de gordura dele era muito pequena. Eu já fiz 9 jejuns de 40 dias, eu nunca tive fome. Eu brinco que aqui tem reserva. Eu treino em jejum, e estou falando de treino intenso, uma queima calórica alta. O menor índice de gordura corporal que eu terminei um jejum de 40 dias foi 8,5%. Estava padrão atlético? Estava, mas ainda podia aguentar uns dias. Para Jesus ter terminado isso e ter a fome, porque a fome ali real acabaram-se as reservas de gordura, o corpo vai entrar em modo de inanição. Se não comer, não sobrevive. Então, ele tinha que ser magro. Então, assim, ele dormia, ele comia direito, ele bebia água, ele descansava, ele não era sedentário, né? Ele não tinha sobrepeso. Então, se ele é o nosso modelo, falando agora para os que creem em Jesus como padrão de caráter e comportamento, só isso já tinha que fazer a gente repensar tudo. E pastor, quando o senhor fala que já fez 4 jejuns de 40 dias para o pessoal de casa, mas foram assim, não é qualquer pessoa que consegue fazer. Não, tem um preparo físico, tem um preparo espiritual. Eu comecei a jejuar aos 15 anos de idade. Aos 18 eu já fazia de 3 a 7 dias na água quase todo mês. Então assim, eu falo, gente, jejum prolongado tem que ter treino. Com o tempo nós aprendemos, não só treino, supervisão médica. Eu tenho um médico que ele não só me acompanha, ele me vira ao avesso. Cada um desses jejuns prolongados, ele chega a me pedir de 60 a 70 tipos de exames de sangue diferentes, antes e depois. Fora outros tipos de exame. Então assim, a gente não pode brincar. É mais delicado do que o tempo que você fica sem comer é a volta. Depois de muito tempo sem comer, você não pode... O primeiro que eu fiz... Voltar de uma vez. O primeiro dia ele falou, você bebe só líquido. O segundo dia semi-pastoso. Terceiro dia pastoso. O quarto era sólidos leves, tipo de um brócolis a um ovo. Aí eu falei, doutor, eu depois de 40 dias, eu vou esperar 4 dias, 10% para voltar no sólido leve. Ele falou, se você quer fazer é isso, porque seu intestino vai estar limpo, sensível e não dá para brincar. Então, foi bom você comentar, porque às vezes tem gente que empolga, vou fazer uma loucura, eu digo, não faça. Isso eu acho que tem que ter direção de Deus, tem que ter treino e tem que ter acompanhamento médico. Mas a gente consegue, por meio disso, calcular que Jesus, de fato, não tinha sobrepeso. Agora, eu estou falando essa história hoje, pregando sobre o cuidado do corpo, mas eu já pesei 153 quilos. 153 quilos. No auge da obesidade. Então, assim, eu perdi cerca de 60 quilos aí nos últimos anos, né? Mudando todos os meus hábitos. Então, toda vez que eu abro uma conferência como a que a gente veio fazer aqui, eu digo, olha, não vim te julgar pelo seu passado nem pelo seu presente, porque a maioria de nós é ignorante, está sendo negligente pela ignorância. Mas eu falo assim, ó, também não vim te corrigir, vim contar a história da minha correção, como Deus me corrigiu, na esperança de que a carapuça também lhe sirva, eu brinco, né? Mas a gente quer ajudar as pessoas a entender aquilo que, se for negligenciado, vai ter problema. Né? Uma médica uma vez me falou, olha, o corpo é que nem cartão de crédito, primeiro você gasta, depois vem a fatura. A conta sempre vai chegar, né? E a Bíblia diz isso em Gálatas 6:7. Tudo que o homem semear, isso vai ceifar. Não tem jeito de, né? Só que o problema é que de perto dos 20 anos até perto dos 40, a gente vive o que a ciência chama do health span, um intervalo de saúde. É a hora que você tem limite do cartão e a conta ainda não chegou. Então, quando a gente fala para os mais novos, tem que se cuidar, eles vão rir da cara da gente, como eu ria da cara dos mais velhos. Mas aos 37 anos, minha fatura começou a chegar. Eu fiquei diabético, pressão alta, comecei a ter dores, lesões no corpo por causa do peso. Joelhos, e aí, né? Joelho, coluna, né? Então, assim, ainda bem que eu acordei a tempo de poder reverter rápido o jogo, né? E eu entendi que era várias áreas que eu teria que arrumar, né? Então, assim, a gente tem uma vida de muito estresse, a gente tem alimentação errada. Quando eu falo alimentação errada, não é só a quantidade, é a qualidade. Que você mencionou, na época de Jesus não tinha açúcar. Né? Hoje, não. Os cientistas da longevidade estão dizendo hoje que não existe nenhum alimento tão pobre em nutriente, tão danoso ao corpo como o açúcar.
E eles mostram que todo estudo feito, desde levedura, inseto, camundongo, macaco, observação em humano, não tem nada que acelere tanto o envelhecimento no corpo humano como... Então eu tive que aprender a mudar a quantidade, mas também qualidade, né? As pessoas, elas precisam de um pouquinho mais de informação para entender, porque assim, a pessoa, ela é escrava do bem-estar instantâneo, do paladar, mas ela precisa entender que o bem-estar posterior à alimentação vale muito mais do que só o paladar. Sem contar que paladar é uma coisa que é justa. Então estamos aqui com um café maravilhoso, por sinal. Vocês estão uma região, né, que tem um café fantástico. Mas antigamente, se eu tomasse esse café sem açúcar, eu cuspia ele, eu não conseguia. Outro dia alguém falou, mas o senhor botava açúcar? Eu brinquei assim, açúcar não. Eu depois de mexer a colherinha, ela ficava em pé, ela nem caía. Eu não colocava açúcar no café, eu colocava café no açúcar. Hoje, se eu beber o doce, eu cuspo ele fora, não consigo, porque o paladar adapta. Eu falo, adapta e o ritmo da gente. Esse final de semana, eu fui a Belo Horizonte com a minha família e eu extrapolei, comi uma coisa que tinha muito tempo que eu não comia. Eu cheguei passando mal. O meu estômago não aguentou. Devido ao tempo que eu já estava sem comer aquilo. Só que quando você antigamente comia muito, o corpo se adapta ao mal que está fazendo e você acha que não está passando tão mal, mas na verdade está. No momento depois que você passa a ser mais saudável, eu antigamente dormia de 4 a 6 horas, né? E eu não sentia nada, não sentia sono, não achava que... Aí o médico falou, ó, seus exames estão dizendo que você não está nada bem, seu nível de estresse está absurdo, né? Hoje, depois que eu aprendi a ter uma cultura de dormir mais, quando eu durmo pouco, eu fico péssimo. Aí um dia desse eu perguntei, eu falei, mas por que eu não me sentia mal antes? Ele falou, não, você acostumou o seu corpo ao terrorismo que você fazia. Ele entrou no modo de sobrevivência e vai tentar... tudo bem para você. Ele vai tentar lutar, você vai viver menos, vai perder muita coisa, mas ele vai tentar te adaptar àquilo em nome da sobrevivência. Mas o que era para ser uma situação não pode virar uma condição permanente, né? Então ele adapta para uma situação e a gente acomoda, faz daquilo uma condição. Aqui na igreja, pastor, nosso maestro do coral, ele tem 97 anos. 97. E se o senhor conhecê-lo, o maestro Adão, ele é até sogro do pastor Eliseu. O Eliseu me falou do sogro. 97. O maestro Adão é magrinho. Falou porque ele comentou que renovou carteira de motorista, passou em todos os exames. Isso é muito, muito inspirador quando a gente vê. Aí a gente, né, pergunta a Suzana, né, filha do maestro, esposa do pastor Suzana. E o maestro, que ele um dia, né, a gente conversando, né, ele falando um pouco da vida dele aqui também no ADEC TV, ele me disse assim que ele começou a sentir alguma dorzinha depois dos 85. Olha. Eu falei, maestro, o senhor é fora da curva. Então, alimentação, come pouco, anda muito, mexe com a mente, mexe com letra, com música, com arte, né? Que faz também, ajuda a mente. Então, assim, tirou carteira, renovou carteira, dirige até hoje. Eu não vejo mais padrão nem de óculos, pastor. Então, eu acho que isso tudo também, fora uma bênção, eu acho que ele tem aí, é um cuidado de uma vida toda. É um resultado. É um resultado. Uma consequência. E alimenta pouco, pastor. Alimenta pouco. Os cientistas na longevidade estão dizendo há bastante tempo que é viver mais com a menos. Com a menos. Tem mais gente morrendo no mundo pelo excesso da comida do que pela falta. Isso é assustador. É assustador. Porque enquanto a gente está dizendo que temos que resolver a fome e tem que resolver para aqueles que não são privilegiados, mas assim, é triste saber que onde tem abundância as pessoas estão se matando pelo excesso da comida mais do que os que estão morrendo pela falta. Pastor, nós vamos para um breve intervalo, daqui a pouco nós estamos de volta. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora assembleiadedeuscaratinga.org.
Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé, e descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Do leste de Minas Gerais de maneira presencial, o Instituto Bíblico Ari Ferreira Coelho agora também é IBAFEC EAD. A modalidade do ensino à distância não perde em nada e oferece seu curso de formação em teologia com as seguintes disciplinas: liderança cristã, administração eclesiástica, história das religiões, introdução à psicologia, cristologia, fundamentos do Antigo Testamento, fundamentos do Novo Testamento, geografia bíblica, evangelismo, discipulado, ética cristã e muito mais. Com a plataforma própria e totalmente intuitiva, você, aluno, acessa o curso do seu computador ou celular, tendo todo o suporte dos professores e a certificação garantida ao final do curso. Já são mais de 30 turmas e mais de 1.000 alunos formados. Agora chegou a sua vez. Aproveite as condições especiais de lançamento. Informações 33 999 12 5953. Estamos de volta aqui com o pastor Luciano Subirá, falando do cuidado com o corpo. Pastor, a gente falou muita coisa desse, né, cuidado e os perigos do descuido, essa negligência pode afetar também nossa vida espiritual, tanto a espiritual quanto, quando eu falo emocional, engloba tudo, né, a alma, tudo. Sim, então vamos lá. Eu tinha dito que voltaria lá em Eclesiastes. A Bíblia diz: lembra-te do teu Criador, fala da vida espiritual. O texto vai dizer assim: afaste do seu coração a mágoa. Está falando de cuidado emocional. Eu digo, coisa triste é lidar com um velhinho amargo. Você não vai ver gente com longevidade, como o caso que mencionamos, se tiver amargura, né? Isso, assim como o emocional afeta a saúde espiritual e a física, eu quero pegar o caminho inverso. A questão do trato com a saúde física também nos afeta emocional e espiritualmente. E o texto diz assim: remova do seu corpo a dor. Eu nunca entendi esse texto. Eu pensava que eles nem tinham analgésico naquela época. Como é que removia a dor? Eu só comecei a entender esse texto, olhar com outros olhos, por causa das mudanças que eu passei. Quando passei dos 30 anos de idade, doía tudo, pelo sobrepeso, pelo sedentarismo. Era ombro, era costa, era joelho, né? E depois de todo o cuidado do corpo ao longo dos anos, eu cheguei, né, aos 50 sem nenhum tipo de dor, né? Principalmente o exercício. Então essa frase, remova do teu corpo a dor, significa o envelhecimento, ele é inevitável, né? Mas ele pode acontecer com qualidade, certas coisas elas podem ser evitadas, né? Paulo usa uma frase quando ele está naquele navio que vai naufragar na ilha de Malta, ele diz, né, vocês tinham que ter me escutado, não partir de Creta para evitar esse dano e perda. Tem muito dano e prejuízo que pode ser evitado se a gente ouvir a sabedoria divina, né? Então, vamos lá. Eu digo para as pessoas, eu estou de olho lá no futuro. Tem gente guardando dinheiro para velhice, mas não está estocando saúde para usar. Não é inteligente. Né? Então, assim, eu quero estocar antes de mais nada a saúde. Guardar dinheiro é sábio, é bom ser previdente, sim, mas não guardar saúde, para mim, assim, é algo assustador. E as pessoas precisam entender que é um investimento a longo prazo, tem que ser feito agora. Então, uma pessoa que ela respeita sono e descanso, ela está poupando a mente dela de demência. Uma pessoa que se alimenta direito, mais alimento do que produto alimentício, né, ela está poupando a mente dela de demência. Hoje nós temos uma epidemia, não só do Alzheimer, mas de demências. Né? Pessoas agora, novas, pastor, com 60 anos. A maioria das pessoas não percebe que, começando o hábito alimentar e se estendendo aos outros, a causa,
né, disso tudo. Eu estava lendo um material recente de um dos neurologistas mais respeitados dos Estados Unidos, e ele dizia, olha, o que nós estamos vendo dessa epidemia de outras demências, não só o Alzheimer, em idosos e autismo de criança, ele falou... Muito autismo. Ele falou, os maiores causadores disso, açúcar e glúten. E glúten, muito autismo. Já estão chamando o Alzheimer de diabetes tipo 3, né? Então assim, mas eu descobri que uma das melhores formas de garantir a mente boa é exercício aeróbico, cardiovascular. A irrigação sanguínea que isso produz no cérebro, ela produz neuroneogênese, a capacidade de formar novos neurônios. Então se a pessoa fala, não, eu durmo, mas não come bem, não adianta. Ah, eu como bem, mas não exercita, sempre está faltando algo. Então a gente tem que associar tudo. É tudo um equilíbrio e tem que estar... Mas hoje, o senhor, para manter essa rotina, o senhor fala que perdeu 60 quilos aí durante um período. Como que o senhor mantém a sua rotina? Com viagens, com... O senhor viaja muito. Bom, hoje eu escolho o hotel onde eu vou ficar, calculando a distância de uma rede de academia que eu assino. Porque eu quero ir a pé, eu não quero depender de ninguém, né? E eu quero garantir que não surja no caminho fatores de desânimo, é muito trânsito, tempo para levar, para voltar, já não vai dar tempo, né? Então, esses dias um pastor que estava me recebendo, né? Eu falei para ele, já reservei o hotel. Ele falou, não, eu que queria te hospedar. Eu falei, você ia me botar longe da academia, né? Eu falei, eu vou passar nesse hotel para tomar banho e dormir. Para mim, o mais importante não é isso. O meu cuidado é estar perto da... Então, você tem que ter um planejamento, né? Então, eu cheguei ontem em Ipatinga, né? Saímos já do aeroporto para um restaurante almoçar, fui fazer umas gravações, porque às vezes o pessoal pensa que a agenda é só à noite, né? Mas a gente tem trabalho de dia. E foi o tempo assim de chegar no hotel, a academia estava 3 minutos. Eu fui, treinei 1h30, voltei a tempo de conseguir estar lá no culto. Hoje sabia que viria a Caratinga, então garanti uma boa noite de sono, treino de manhã, para que pudesse vir depois. Às vezes acontece, não dá tempo, né? Então, segunda e terça foram 2 dias que me fugiram ao controle. Mas amanhã, por exemplo, nós estamos indo a Belo Horizonte, e os amigos já conhecem, já disseram, ó, vamos te colocar no hotel na frente da academia, ok, eu agradeço. Então, à medida que você começa a organizar a sua vida a partir da prioridade, é mais fácil. No início, quando eu tentava encaixar a academia, quase sempre ela ficava de fora. Então, hoje, às vezes, não, mas nós queremos te levar a conhecer a cidade. Eu falo, gente, desculpa, isso não é minha prioridade. Isso que eu ia falar, são prioridades. Eu preciso cuidar de mim. Se sobrar tempo, a gente sai conhecer a cidade. Se não, fica para uma próxima. Fica para uma próxima. Você sabe, pastor, só dando uma informação aqui, que hoje as grandes redes de academia, elas são muito atentas ao público que vai a pé, ao público para não perder, são bem localizadas, porque e elas estão se distribuindo logisticamente, dizendo, as pessoas querem um acesso rápido. Porque se você perder muito tempo para ir, muito tempo para voltar, mais o treino fica inviável na vida corrida, né? Principalmente numa cidade maior, não Caratinga. Exatamente. Aqui a gente já tem um excesso de trânsito que às vezes incomoda também. O descanso, né, o senhor falou, é muito adequado. Tem gente que faz isso tudo. Tem uma alimentação bem controlada, faz o exercício físico. E por que às vezes tem tanta dificuldade com o sono, pastor? Você acha que aí também já passa para a saúde emocional? Eu acho que pode ser emocional, pode ser outros hábitos. Eu sempre fui muito hiperativo, então para mim eu dizia que dormir era perda de tempo. Eu precisei ser convencido biblicamente, cientificamente, da importância do sono, né? Porque eu lembro que meu médico, na primeira consulta, anos atrás, o Dr. Aldense que mais me ajuda, quando eu falei que dormir era perda de tempo, que é a máxima dos hiperativos, ele falou assim para mim, eu acho tão impressionante quando eu encontro alguém mais sábio que o próprio Criador. Aí ele me deu uma aula, ele falou, cara, na hora que você vai dormir, você não está perdendo tempo, seu corpo vai ter a manutenção dos órgãos, dos tecidos, né? Vai fazer reparos, é um momento de limpeza, né? Então assim, a consolidação do aprendizado na mente de alguém depende da qualidade do sono. Então ele falou, se lá atrás, quando você começou a estudar a Bíblia, você não dormisse como você faz hoje, você nem teria memorizado essas coisas todas, né? E aí de repente, à medida que ele foi me dando uma aula, eu falei, poxa, eu estou ficando esquecido, e a gente joga na conta da idade, né? Mas eu percebi que depois que eu comecei a dormir, é impressionante assim a clareza que uma mente descansada tem para trabalhar e produzir. É outra coisa, né? É outra coisa. Então pode ter outros fatores, né? Então às vezes a pessoa pode ter algo emocional
emocional, pode ser o ritmo. Hoje em dia, essa coisa da gente chegar em casa e ir para tela, computador, televisão, celular, antes de dormir, é péssimo, né? A gente, você vê, às 6 da tarde começa a escurecer. A hora que escureceu, isso já provoca uma resposta do seu corpo que produz melatonina, que é o hormônio do sono. Então existe uma desaceleração, uma preparação para ir para a cama. E tem coisas que a gente tem que mudar. Então, por exemplo, à noite não é hora de comer, né? Então, algo que eu tive que aprender e bater firme. Eu digo assim, até umas 7h30, 8 horas eu belisco, faço um lanchinho leve. Depois Não, fica pro dia seguinte. Você não tem um sono bom se você dormir muito cheio. Agora que eu habituei a não comer, quando eu como, eu percebo que atrapalha o sono, né? Mas não é apenas a questão do sono. Aí nós temos outros fatores. Por exemplo, quando a pessoa acorda de manhã e ela come algum tipo de carboidrato que tem lá glicose, o pâncreas dela vai produzir uma certa quantidade de insulina. Tem uma proporção lá, sem entrar em detalhes, que vamos dizer assim, ele produz 4 unidades. Se você come à noite e você pega o pâncreas dormindo e acorda ele no choque com a glicose, ele vai produzir 40, né? Significa o quê? A insulina vai lá em cima, o corpo vai criar resistência insulínica, é uma série de coisas que vão entrando em desordem. Então, assim, a gente, com o tempo e tendo informações, a gente pode aprender a mudar. Mudando, o corpo vira o seu laboratório. Você fala, é bem melhor desse jeito do que como era antes. Pastor, eu tinha outras coisas para conversar com o senhor, mas o nosso tempo hoje está justo. Tá justo. Eu queria te agradecer, né? E para encerrar, eu só queria fazer uma última pergunta. Assim, o senhor já sentiu que o seu estado físico influenciou na sua vida espiritual? Na verdade, você tinha feito essa pergunta, eu dei uma volta e não falei. Quando eu comecei a entender a questão da alimentação, antes de entender a saúde, a primeira coisa que eu percebi foi a parte espiritual. Onde foi a primeira área de tentação e queda lá no Éden? Comida. Por que Esaú vendeu o direito de primogenitura por um prato de comida? Porque aquela geração que foi liberta da escravidão do Egito teve saudade para voltar. Números 11 diz, comida. Qual foi a primeira tentação que Satanás apresenta para Jesus no deserto? Transforma essas pedras em pães. Então, assim, não é só um assunto natural, né? E de alguma forma a gente não percebe que isso vai produzir apatia no plano espiritual. Paulo diz em 1 Coríntios 10:31, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Então, assim, tem um impacto físico no corpo? Tem, mas nós não podemos dizer que não tem na vida espiritual, né? Então, assim, as pessoas vão descobrir, primeiro, a própria desobediência às determinações de Deus já não favorece a vida espiritual. Então a gente acha que só está perdendo na área da saúde. Não, a gente está sendo rebelde às determinações de Deus. Muitos de nós na ignorância, mas isso não significa que não seja rebeldia. Paulo em Atos 17:30 diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância, mas manda que agora se arrependa. Então, quer dizer, não é que não era errado. Ele fala assim, eu não vou te julgar porque você não entendia bem, mas agora tem que mudar. Então, afeta muito a vida espiritual. Eu comecei a perceber isso porque junto com a questão de organizar a alimentação, eu comecei a entrar muito forte na prática do jejum com oração. E você percebe que essas disciplinas naturais de abstinência, elas têm muito impacto na vida espiritual. Muito. Na sensibilidade a Deus, a ação do Espírito Santo, né? Enfim, eu comecei a perceber, sem falar das outras áreas, que depois de arrumar alimentação na minha vida, natural, a vida espiritual foi profundamente afetada. Está tudo interligado. Está tudo interligado e tudo é um equilíbrio. Quero te agradecer. Muito obrigada. Deus continue te abençoando. Agora, né, nós vamos subir, o senhor vai falar um pouco sobre isso. Uma alegria poder repartir isso com vocês e o pessoal depois, né, que possa ter ficado interessado em ouvir mais. A gente vai liberar daqui a alguns dias, poucos dias, né, uma gravação de uma dessas conferências de 3 horas. Eu e meu médico falando juntos, alternando Bíblia e ciência sobre essas coisas, e tem também um livro que foi publicado pela Mundo Cristão chamado Cuidado do Corpo, Sabedoria Bíblica para o Bem-Estar Físico e Espiritual. Muito obrigada a todos vocês, fiquem com Deus e até a próxima edição.